Hoje o encontro é um encontro diferente, porque não tem tema prévio, né? Não tem um tema que eu escolhi. O tema foi trazido por vocês e a lista tá grande, então eu não sei se a gente vai abordar tudo hoje, mas se não conseguir abordar tudo, fica para semana que vem. Eu vou começar com o aterramento, porque mais de uma pessoa me perguntou. Eu tentei colocar primeiro, né, os assuntos que mais de uma pessoa trouxe, né? E o aterramento foi um deles. E aí é engraçado porque o aterramento vai conversar com uma outra dúvida que tiveram sobre óleos de relaxamento, que é o seguinte: nós temos uma infinidade de óleos essenciais que vão servir para essa função de aterramento. Porque o que é esse aterramento? É a pessoa ficar mais centrada, ficar mais consciente de si, ter um pensamento mais organizado, ter foco, não ter tanta questões com procrastinação. Tudo isso tá nesse balaio que a gente chama de aterramento. E as causas que levam as pessoas a não estarem nessa posição, nessa disposição de fazer as coisas e de prestar atenção em si e naquilo que ela tem que fazer, também são diversas. Então, a gente junta duas coisas. A gente junta o fato de que um óleo essencial é uma sinergia, ele tem muitos compostos, então ele serve para muitas coisas. E a gente junta o fato de que o sintoma que a gente está falando tem muitas causas, né? Então, são duas situações que levam a nós termos muita diversidade, o que é bom, porque um dos objetivos aqui hoje é: vamos tirar óleo do armário, vamos usar o que a gente tem em casa, né? E às vezes a gente tem muita coisa parada. Então vamos lá. O primeiro óleo que eu separei aqui para o aterramento é o patchouli. O patchouli, ele é extraído de folhas de galho, às vezes da própria árvore, do tronco, né? E o que é a característica maior dele? Ele promove essa sensação de presença, de prestar atenção no seu momento presente. Então, quando você está numa situação, por exemplo, em que é difícil você dizer não, que é difícil você se posicionar, que você se sente angustiado com as situações que te levam a se colocar numa situação que não te é confortável, o patchouli vem ajudar. Como que a gente usa o patchouli nesses casos? Uso tópico, tá? Um perfuminho de patchouli, o patchouli à noite, na hora de dormir, no difusor, tá? Ele, além dele promover um sono melhor, porque ele é sedativo, ele também vai trabalhando nesse emocional e no vibracional para trazer um entendimento maior das relações. Porque às vezes nós temos relações, eu não estou falando só de relação romântica, relações entre as pessoas, que elas ficam num lugar esquisito, um lugar mais abusivo, um lugar que você não se sente confortável, mas você não sabe como sair. E o Patchouli vai te trazer clareza para sair dessa situação. E essa situação conturbada é que às vezes não deixa a pessoa estar nesse aqui e agora. Em relação aos chakras, ele está ligado ao primeiro e segundo chakra, ou seja, chakras de base, chakras de firmeza. Uma coisa que eu achei muito interessante sobre o patchouli, ele ajuda a regular a compulsão alimentar. Então, por exemplo, um dos assuntos que pipocou muito é emagrecimento, né? Que também tem várias causas. Se a compulsão alimentar vem por essa fonte de angústia ou de uma depressão, qual o óleo que eu vou escolher para me ajudar a fazer esse controle na compulsão? O patchouli, tá?
Então é isso. E a gente vai usar principalmente ou no difusor ou uso tópico. Pode fazer um perfuminho, tá? Passar na orelha, passar aqui nessa região. Como ele está ligado ao primeiro e segundo chakra, é legal passar baixo ventre, tá? O segundo óleo que eu separei é a clássico, né? Vetiver. Vetiver, primeiro, ele é um óleo de raiz. Se ele é um óleo de raiz, ele já traz essa ideia do enraizamento, né? De pé no chão. O que pode usar puro? O patchouli ou o vetiver? Do que você está falando? Bom, de qualquer maneira, eu vou responder de um modo geral. Nenhum vai usar Patchouli. puro. Uso tópico, de preferência nenhum puro. O patchouli, ele é um óleo grosso, então não fica agradável de usar. De qualquer maneira, o uso tópico é sempre diluído. Por quê? Porque você absorve mais o óleo. Quando você usa o óleo direto na pele, você perde 70% do óleo, às vezes até mais, porque ele evapora com o próprio calor da pele. Quando a gente usa o óleo num óleo carreador, ele vai penetrar mais na pele, o óleo carreador vai fazer como se fosse um selamento, e você vai ganhar mais nisso. Ah, mas quando ele evapora, você inala. Sim, uma parte você inala, uma parte a pessoa que está na sala inala também. Então, uma parte do óleo você vai perder para o ambiente, tá? Então, sempre diluído. Perfuminho pessoal, a gente está falando em torno de uns 6%, tá? De 5 a 6%. Isso equivale a 10 a 12 gotas em 10 ml. Tá? Então, o vetiver, ele é calmante, ele vai pensamento agitado, pensamento desordenado. Sabe quando você não, você tem 5 coisas para fazer, mas você tem que dar prioridade a essas coisas, porque senão você fica pipocando de uma para outra e não faz nada. Chega no final do dia, você tem essa sensação de não ter feito nada, e às vezes efetivamente você não fez nada. Quer dizer, você fez muita coisa, mas não finalizou nada. E isso, na prática, é não fazer porque você vai ter as mesmas 5 coisas para fazer no dia seguinte. E o vetiver, ele traz esse ordenamento. É aquela coisa de, ok, eu estou fazendo isso daqui agora, então eu não vou olhar o celular, porque não é a minha prioridade agora. Eu preciso escrever isso, ou eu preciso desenhar, ou eu preciso terminar esse projeto. E esse aterramento dele traz essa ordenação tão de uma forma tão efetiva que por isso ele é usado também no TDAH. É o principal óleo, junto do frankincense, na realidade a gente tem esse trio no TDAH que funciona muito bem, né? Que é o vetiver, frankincense. Eu falei trio porque a gente pode pensar aqui também no óleo de copaíba, tá? Enfim, ele vai então isso, tá? Vai organizar memórias, vai organizar os pensamentos. Às vezes você tem pensamentos intrusivos por memórias passadas. Ele vai dando essa prioridade, o que que é importante, o que que não é importante, tá? Ele está ligado a primeiro, terceiro e sexto chakra, tá? Então, o primeiro chakra, base, aterramento. O terceiro chakra, ele faz uma comunicação de você com o mundo. E o sexto chakra, justamente aqui o pré-frontal, né? Então, ele vai ajudar nessa ordenação. Óleo de cedro. O cedro, ele tem efeito antidepressivo, ele é calmante, ele só tem uma questão que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele não pode ser usado na gestação. E nem sempre isso está claro, nem sempre isso vem. Tudo bem, ele não está na lista dos que podem, mas ele é realmente contraindicado, né? Porque às vezes não está na lista dos que podem, mas mais ou menos.
Mas não, esse não pode, né? Então, ele tem um efeito antidepressivo, ele tem um efeito calmante, e o cedro, ele vai promover um estado de introspecção. Então, quando você procura, às vezes, óleos para meditação, normalmente são óleos de valor financeiro mais elevado, porque são óleos mais ligados, por exemplo, que a gente vai falar depois, que é o sândalo ou o próprio frankincense, tem um valor financeiro maior. O cedro é um óleo muito econômico e você pode usar ele para te levar a esse estado meditativo, porque ele tem essa propriedade da introspecção, de você olhar para si, olhar para as suas necessidades. Então, quando você está muito disperso também, a síndrome da cuidadora, né? Cuida de todo mundo e esquece de si, o cedro também vai entrar nesse papel, tá? De olhar para si, olhar para as suas necessidades, né? Ele está ligado ao primeiro e ao sétimo chakra. Toda vez que eu tenho um óleo com essa dupla, é interessante, porque ele estabiliza, que é a função do primeiro chakra, e ele expande, que é a função do sétimo chakra. Só que ele expande de uma forma ordenada. Nós vamos ter isso com o cedro, vamos ter isso com o sândalo, que é o que eu vou trazer agora, e com o olíbano, né? Então, o sândalo foi o que eu falei. O sândalo, ele, historicamente, ele está muito ligado a rituais religiosos ou espiritualistas. Então, você tem em diversos ritos de tribos a queima da madeira de sândalo. E então ele faz essa ligação com os rituais religiosos. Por quê? Porque o sândalo promove concentração. E quando você buscava a iniciação, o que que era uma iniciação? Era você, homem, entrar em contato com algo superior. Para isso, era preciso aquietar e concentrar a mente nessa comunicação, acalmar os pensamentos, acalmar o ruído que tem ao redor, tá? Ele reduz esse estresse, traz clareza mental, está ligado, como eu falei, ao primeiro e ao sétimo chakra. Qual é o inconveniente do sândalo? É o valor financeiro. Ele tem um rendimento muito baixo. E quando um óleo essencial tem um rendimento muito baixo, isso se reflete no valor financeiro dele, né? O frankincense, ele tem tudo isso que a gente falou, de todos eles até agora, e ele tem uma propriedade a mais, que é de potencializar os outros óleos, os outros blends. Então, é aquele óleo que você quer um a mais naquela misturinha, você coloca uma gotinha de frankincense, tá? Só para dar, para realmente elevar a energia dessa misturinha, né? Uma outra coisa muito interessante do frankincense, ele é especialmente indicado para depressão pós-parto, tá? Todos esses que a gente falou até agora são antidepressivos, mas o frankincense está ligado à depressão pós-parto, tá? Estados de luto também, tá? Ele vai ajudar no luto. E aí, um óleo que eu achei hoje super interessante, porque eu não havia pensado nele como um óleo aterrador, que é o cipreste. E esse é um outro óleo super econômico, porque às vezes a gente está nesse dilema, né? Ou para comprar para si próprio, ou como consultor para indicar o óleo para outra pessoa. E aí ela tem uma questão aí de falta de aterramento e só vem na cabeça aqueles que são de valor econômico mais alto. E o cipreste é outro óleo muito econômico. Como que a gente vai diferenciar se eu vou usar o cipreste ou se eu vou usar o cedro? É olhando o que que leva essa pessoa a não estar conectada. O cipreste
A gente sempre relaciona o cipreste a um óleo de movimento. O cipreste, ele chama movimento. Então, às vezes, essa falta de aterramento vem da pessoa estar presa a situações, memórias, coisas que ela não lidou bem, que ficam voltando, e aí ela fica estagnada nessa situação. Então, é um óleo que ele vai trazer uma sensação de presença. É, Ah, tá. Era isso que eu ia falar. E às vezes, essa ruminação mental, esse apego a isso que passou e que a pessoa não conseguiu dar um passo adiante, acaba estourando em outras questões. Então, por que que o cipreste também é usado para emagrecimento? Porque nesse movimento emocional e vibracional que a pessoa começa a deixar fluir, ela começa também a se desapegar de alguns hábitos que ela colocou no lugar dessa angústia. Tá? Então, não é que ele seja um óleo que vai ele vai derreter as gorduras. Não, mas emocionalmente ele vai dar suporte a essa pessoa, e isso faz com que ela entre nesse movimento de desapego, desapego de pensamento, principalmente, de memórias mal trabalhadas. Né? Ele suaviza o segundo chakra e intensifica o sétimo. A desparasitação é um assunto que, na realidade, a gente tem uma live sobre isso e que está bem extenso, né? Tá bem explicado ali. Então, o que que eu vou trazer aqui em relação à desparasitação? Toda vez que nós tivermos óleos que são para tratamento de infecção, bactericida, fungicida, eles têm essa propriedade de também desparasitar. E aí nós temos que pensar, quando você vai fazer a desparasitação, que, embora na medicina, principalmente, talvez por conta da medicina, a gente tenha ficado com essa ideia de que o parasita se localiza no intestino. E isso não é verdade. Nós temos contato com parasitas o tempo todo, tá? Isso faz parte de estarmos num planeta que é habitado por nós e por outros seres. Dentre esses seres, os parasitas. Então, as contaminações são diárias. E aí, às vezes, as pessoas ficam com a ideia de que fez a desparasitação uma vez, não precisa fazer mais. Você toma banho todo dia, você escova os dentes todo dia, você come todo dia. Então, a desparasitação também precisa entrar em uma rotina, normalmente de 3 em 3 meses. Esses de 3 em 3 meses, historicamente também, a gente encontra um fundamento, que eram nas viradas das estações. Então, quem quiser ir aproximando a época de desparasitar da mudança de estação, é melhor. Porque assim como a natureza cria esse novo ciclo, o seu corpo também entraria nesse novo ciclo. E você vai fazer realmente isso, de 3 em 3 meses está mais do que bom. Bom, pensando em que os parasitas não ficam só no intestino, a gente procura fazer na desparasitação sinergias que peguem cada parte do corpo. Então, sistema respiratório, peppermint, né, que é o hortelã-pimenta, melaleuca, copaíba. São óleos que vão atuar no sistema respiratório, melhorando essa respiração e cuidando dele. Então, quando você for escolher quais óleos vai colocar lá na desparasitação, eu indico de 3 a 4 óleos diferentes. Como que você vai escolher? Nos grupos. Então, parte da respiração, ou o melaleuca, ou o peppermint, ou o copaíba. Na parte digestiva, aí você tem cravo, canela, vou falar um blend porque ajuda, né? On guard, que às vezes a pessoa não tem nenhum cravo nem canela, mas tem on guard, serve. O peppermint voltou, tá? Ah, mas então se eu usar o peppermint na respiração,
Eu posso usar ele também para o estômago? Não, a gente quer potencializar. Então, escolheu ele para respiração, escolhe outro para o estômago, né? A parte do fígado e rim, principalmente, onde que eles vão ser bem afetados ou mais cuidados com os cítricos. Então a gente vai escolher um tangerina, ou limão, ou laranja, ou bergamota, né? E para finalizar, uma erva, né? Vamos pensar que a Idade Média, né? Quando você fazia aquelas defumações, quando tinha aquelas pragas, o que que as pessoas faziam? Pegavam as ervas e queimavam. Por quê? Na hora que queimava as ervas, essa fumaça que passava, ela desinfectava, ela cuidava dessa parte suja, vamos dizer assim. Então a gente vai escolher. Pode ser erva doce, orégano, tomilho, coentro, cominho, ervas e especiarias, tá? Você escolhendo de 3 a 4 desses grupos, você consegue cuidar do corpo inteiro. Qual a melhor forma de fazer a desparasitação? 7 dias, 30 dias, 60 dias, depende do que você está tratando. Se você faz de 3 em 3 meses, você pode seguir o ciclo lunar. Lua cheia, lua nova, a cada 3 meses. 3, 4 meses, 3 meses. Se você há muito tempo ou nunca fez, eu acho mais legal fazer a primeira vez 30 dias. Faz 30 dias corrido. Agora, se eu estou falando de um H. pylori, que a gente tem o H. pylori normalmente. O que ele não pode é sair da contagem que é aceitável, né? Então, se a gente está falando de um H. pylori, de um streptococcus, de alguma coisa que está recorrente e crônico, aí é de 3 a 6 meses, direto. Sim, direto. Ah, mas a melaleuca, por exemplo, precisa de pausa terapêutica. Ok, você pode fazer a pausa na ingestão, mas continuar com o uso tópico. Quando é um parasita recorrente, que já está cronificado, na realidade, o ideal é que você faça as duas coisas ao mesmo tempo, que você faça a ingestão e o uso tópico. Você pode fazer o uso tópico do orégano touch, por exemplo, sem pausa. E aí você vai fazer na sola dos pés, no baixo ventre, na coluna, né? Sempre tomando um certo cuidado, que a maioria dos óleos essenciais que estão voltados para a desparasitação não se dá bem com exposição ao sol. Então, cravo, canela, tomilho, orégano, os cítricos, quase todos, de um modo geral. O petitgrain é um que você pode fazer mais tranquilo, porque ele não chegou a produzir aquilo que vai ao sol, tá? Então, a desparasitação a gente fica assim, tá? O ideal é fazer um leque maior, respeitar os períodos de desparasitação e fazer uma periodicidade de procedimento. Quando a gente pensa em emagrecimento, a gente tem que abrir uma caixinha. O que levou ao sobrepeso? Porque às vezes é uma questão física, realmente, às vezes é uma questão hormonal, às vezes é uma questão emocional. Então, não adianta atacar só pegar óleos essenciais que, por exemplo, inibam o apetite, que melhorem a circulação ou o metabolismo da gordura, e não olhar para o que causou isso. E às vezes, por exemplo, vamos supor que a pessoa é um atleta, quebrou o pé, quebrou a perna, ficou 6 meses fazendo fisioterapia. É óbvio que essa pessoa vai engordar.
ela não está fazendo a atividade que ela está acostumada, ela vai comer e provavelmente vai comer mais do que ela comeria normalmente, e ela vai estar com o estado emocional abalado, porque não tem como estar nessa situação e ser zen. Então, por que que ele vai ter o sobrepeso? Tudo isso junto vai cuidar da saúde, mas a gente precisa também dar esse suporte no emocional. Então, o emagrecimento é um protocolo que lavanda sempre, por exemplo, vai entrar. Ah, mas eu não gosto de lavanda. Ok, algum óleo de acolhimento, tá? Porque, em geral, o estado emocional atrapalha nesse processo. Às vezes a pessoa está super bem de tudo, não tem com o estado emocional abalado, gosta de si mesmo, mesmo que ela esteja acima do peso, ela não se incomoda com isso, genuinamente, tem que ver se é genuíno. Enfim, ela está tudo de boa, mas ela tem uma desregulação hormonal, tem uma questão na tireoide, tem uma questão de parasita. Então, nem sempre a gente vai olhar o emagrecimento somente pelo sobrepeso. A gente precisa investigar qual é a causa que levou a esse sobrepeso, tá? E aí, se for a tireoide, a gente vai cuidar da questão da tireoide. Óleos para tireoide, não foi pedido, mas enfim, óleos que vão tratar a tireoide. Mirra, peppermint, deep blue. São óleos que você pode fazer a massagem na tireoide, de preferência quem já tem o problema 2 vezes. Mirra é um que você vai usar para qualquer tipo de disfunção da tireoide. É tipo o óleo número 1 da tireoide. Peppermint, eu estou falando de hipotireoidismo, tá? Porque o peppermint ele vai ativar. O Deep Blue ele está aí também no meio, tá? Mas ele está mais ligado ao hipotireoidismo, tá? Ele está mais ligado ao hipotireoidismo do que ao hiper, tá? Para hiper, na realidade, eu só indico mirra. É o único que eu tenho assim segurança para indicar é o óleo de mirra. E aí, o que que acontece com o emagrecimento? A gente tem, na realidade, não adianta pensar em uma coisa só, tá? Você tem que pensar que a pessoa precisa de estímulo, então ela precisa de um peppermint para, de repente, ter disposição de fazer um exercício físico ou de se movimentar. Seria adequado você colocar os óleos que aceleram o metabolismo, que auxiliam no aceleramento do metabolismo, como o On Guard ou o Metapower. O Smart Sace ainda existe. É, fênel, o óleo de fênel. Qual mais? Gengibre. Em geral, os óleos essenciais que são amigos do intestino são amigos de um emagrecimento saudável, tá? Isso eu estou falando em ingestão, tá? Ah, só pode ser ingestão? Não, pode ser uso tópico também, em uma massagem, por exemplo. Mas eu estou falando de metabolismo, eu estou falando de na hora que você termina uma refeição, você introduzir no seu organismo um óleo essencial que vai ajudar aquela quebra da gordura, o teu organismo metabolizar melhor aquele alimento, pegar aquilo que precisa e descartar o que não precisa mais, né? Então, outros óleos que são amigos do emagrecimento, amigos do intestino, que eu falei, e amigos do fígado, né? Então, a gente tem os cítricos de um modo geral, gerânio é um bom óleo também, que vai auxiliar. Fênel, eu já falei. Uma coisa que também acontece, influencia muito no sobrepeso, retenção de líquido, né? Edemas. Então, o cipreste entra aqui de novo como um óleo que vai auxiliar muito. Grapefruit,
e cipreste. São dois óleos que a gente pode ter na bolsa. Vai fazer a drenagem linfática? Leva junto e pede na hora lá para a pessoa. Ah, você vai usar um olhinho em mim? Usa esse daqui, por favor. Porque são óleos que vão fazer justamente auxiliar na remoção desses edemas. Um outro óleo bom para levar também na massagem, que também vai ajudar o emagrecimento, copaíba. Então, eu tenho copaíba, cipreste, grapefruit, hum, que me ocorra aqui agora para massagem são esses, né? E o detox, ele vai estar junto. Tudo que você está usando para esse emagrecimento está auxiliando você a eliminar toxinas. Agora, uma coisa que é importante que os médicos falam e que às vezes as pessoas não levam muito em consideração, que é o beber água, tá? Porque se você não bebe água, você não tem como carrear para fora do seu organismo essas toxinas. Então, um emagrecimento eficiente depende de ingestão de água. Detox eficiente depende de ingestão de água, tá? Bom, assunto seguinte, esteatose ou gordura no fígado. Na realidade, esteatose ou essa gordura no fígado, a gente pode estar pensando aqui em gordura visceral. É que o fígado, ele grita na questão da gordura, mas os órgãos, de um modo geral, quando você está mais com um peso mais elevado, não é só o fígado que está gordinho, né? De um modo geral, a sua gordura visceral está mais elevada. Então, embora a esteatose não necessariamente a pessoa está gorda, ela pode ter um fígado gordo e ela estar magra. Parece maluquice, mas não é. Por quê? Porque o fígado ele está ali trabalhando na limpeza desse organismo. E às vezes a pessoa tem um gasto calórico elevado, mas ela tem uma alimentação que não é adequada. E aí, por exemplo, se ela come um excesso de açúcar, tá? O açúcar ele vai se transformar em gordura. O excesso de açúcar vai se transformar em gordura. Vai se depositar, por exemplo, no fígado, porque o fígado ele não vai armazenar ali o glicogênio. Então, não necessariamente. E ele também pode estar pedindo socorro, tá? Ele também pode estar com uma disfunção hepática. Não necessariamente a pessoa que é magra pode não ter um colesterol alto, pode acontecer, tá? E quais são os óleos que você vai é, lançar mão para ajudar? Cítricos, com certeza. Além dos cítricos, e aí tem uma coisa que eu vi outro dia, eu não me lembro quem foi que falou, mas que falou assim: ah. É melhor usar o bergamota, por exemplo, porque ele tem muito mais limoneno que o limão siciliano. O que que acontece? A gente não pode pensar muito como a indústria farmacêutica, por exemplo, faz. O que que a indústria farmacêutica costuma fazer? Pega a planta, faz a análise cromatográfica, vê o que que tem de mais, isola esse princípio ativo, achando que esse princípio ativo que tem mais quantidade é o que vai fazer o efeito. Quando, na realidade, o efeito do óleo essencial, ele se dá justamente por ser uma mistura, por ser uma sinergia. Às vezes você tem traços de coisas ali que fazem diferença na hora que você vai aplicar o óleo. Então, apesar do lemon ter menos limoneno que vários outros cítricos, ele tem menos que o laranja, tem menos que o tangerina, tem muito menos que o bergamota, tem menos que o grapefruit. Mas, por uma questão de estudo, porque o valor financeiro deles não é tão diferente assim.
mas existem muito mais estudos apontando o lemon para a gordura no fígado do que os outros cítricos, tá? Então, pode usar os outros? Pode, mas a sinergia do lemon está mais voltada para essa questão do fígado do que os outros, né? O bergamota, por exemplo, já que eu citei ele tem muito mais limoneno, mas, embora ele tenha efeitos físicos muito bons, os efeitos emocionais do bergamota são mais eficientes para a autoestima, para a autoaceitação, para reconhecimento dos seus propósitos de vida do que o lemon. O lemon vai trazer mais foco, mais clareza, vai ajudar na concentração e ele é mais eficiente para a questão de gordura no fígado do que o bergamota, tá? E um outro óleo que eu gosto bastante, que tem bastante efeito, eu vi dois na realidade. Um que está sendo pouco estudado, mas cada vez que tem os estudos, ele sempre se apresenta como muito eficiente. É o tomilho. Tá? É um óleo que a gente quase não fala do tomilho, mas ele é um excelente auxiliar tanto para o rim quanto para o fígado. E o óleo de gerânio, que vai, na realidade, atuar, é porque assim, a questão da diabetes e do colesterol, eles andam muito de mãos dadas. E o gerânio, ultimamente, os estudos estão sendo mais voltados para a questão do açúcar, mas acaba que quando baixa um, baixa o outro também, tá? Então, o gerânio também é um parceiro, tá? Então, nós temos aqui um trio que pode ser usado para a questão de açúcar e colesterol, que é lemon, gerânio e, acabei de falar, tomilho. Então, questão dos metais pesados. O que a gente fala dos metais pesados é que você não expele normalmente, né? Você ingere e ele fica ali na célula, tá? O que que acontece? Alguns óleos essenciais têm um poder quelante. O que que é esse poder quelante? Ele, na estrutura dele, se junta no metal pesado e quando ele sai da célula, ele leva junto dele esse metal pesado. E aí, Uhum, quem é que tem mais questão com, com metal pesado? Quem, por exemplo, se alimenta muito de peixes e frutos do mar, infelizmente, porque os mares estão contaminados. Então, você acaba contaminando o alimento. Bons quelantes, lemon. O Zendocrine acaba sendo por conta da composição dele, mas o lemon, frankincense, e aí, por conta da composição do blend, DDR Prime, tá? Por isso que quando a gente fala que o DDR Prime, ele faz uma varredura na célula, ele tenta recuperar a célula, porque como ele tem esse poder quelante, por conta da composição dele, ele ajuda a restaurar aquela célula que está intoxicada, ela está envenenada. O metal pesado, ele envenena a célula. Uma opção muito econômica continua sendo o lemon, tá? Então, se você faz, por exemplo, aquela cápsula de DDR Prime com cúrcuma e pimenta, tá? Que é do Quarteto Fantástico. DDR Prime, cúrcuma, pimenta e copaíba. Copaíba pode ser fora da cápsula. DDR Prime dentro da cápsula, porque senão ele queima. Cúrcuma eu acho mais pelo gosto, tá? Pimenta não queima. Mas se você vai ingerir o cúrcuma, você ingere ele junto com o pimenta, porque o pimenta potencializa o cúrcuma. Outra opção, eu faço isso. Eu uso o On Guard Plus com o cúrcuma, tá? Então, o meu quelante principal é On Guard Plus com o cúrcuma. Por que o On Guard Plus? Porque ele tem a pimenta na composição dele. Então, o On Guard Plus é o On Guard normal com melissa, pimenta preta e orégano.
que acontece então com o Guard Plus? Ele é quase que um desparasitante completo, porque ele tem toda aquela composição do On Guard, mais a erva, mais o cúrcuma, que ainda tem o efeito anti-inflamatório, tá? E aí você consegue ir eliminando esse metal pesado com essa ingestão do óleo essencial. Pode ser uso tópico, de novo. Poder pode, só que você vai ter que fazer um uso muito mais prolongado para conseguir o mesmo efeito, né? Porque nesse caso aqui, o que a gente quer é atingir a célula com a maior eficiência possível. Então, o uso de cápsula gastrointestinal aqui é importante. Ah, uma coisa que eu não falei. Quando você está tratando de parasitas e for no estômago, H. pylori, por exemplo, eu não quero cápsula gastrointestinal. Eu quero a cápsula vegetal normal, porque eu quero que ela estoure no estômago, né? Ah, mas tem o ácido. Sim, tem o ácido, mas ainda assim ele vai fazer efeito, porque a atuação dele tem que ser no estômago, tá? Só esse cuidadinho. É, é isso. Tava pegando o gancho aqui do metal pesado. O que acontece com a alergia? A alergia é uma resposta do seu organismo a alguma coisa que ele não reconhece, tá? Então, quando você entra em contato com alguma substância que o seu organismo entende como algo que está intoxicando você ou que está atacando você, ele vai produzir antígenos para combater essa substância. Só que isso faz com que o seu corpo fique inflamado. Essa reação alérgica, essa reação ao patógeno, faz com que você se sinta todo inchado, constipado, enfim, vermelho, o que for. Não é uma reação ruim, porque é uma resposta do organismo, é uma resposta do seu sistema imune. O que acontece é que, às vezes, a gente está sendo bombardeado sempre por aquela substância que provoca essa reação alérgica, e tem uma hora que o corpo não tem mais como dar essa resposta. E aí você está muito mais inflamado do que combatendo aquele patógeno. Então, primeira coisa da alergia, a gente tem que estimular o sistema imunológico, porque é ele que está brigando para te manter saudável. E aí eu separei aqui alguns tipos de alergia. A mais famosa, respiratória. E aí a gente vai falar do hortelã-pimenta, a gente vai falar do brief, que tem na composição dele. Todos os óleos essenciais que estão dentro do brief podem ser usados isoladamente para questões respiratórias, questões de alergia, tá? Então, eu tenho os eucaliptos, tá? Ou o mix de eucalipto. Eu tenho o Ravinsara, melaleuca, tá? Então, questões respiratórias, né? Peppermint, eucalipto radiata, melaleuca foram os que eu anotei, mas a gente tem o brief também, e lembrando aí do Ravinsara. O Ravinsara é outro que também é um óleo econômico e que às vezes a pessoa tem e está paradinho, e ele é maravilhoso para você colocar no difusor. Além dele ser realmente agradável, ele é muito bom para alergia respiratória. A rinite alérgica. A rinite alérgica, ela tem uma questão aqui, porque ela pode ser por ácaros, pode ser pelo ar, ou ela pode ser alimentar. Então, a gente tem que ver de onde que está vindo essa rinite alérgica. Se ela vier pelo ar, eu tenho lavanda e eucalipto radiata, uso tópico, tá? Então, você fazer massagem no peito, nas costas, na sola dos pés,
Se for por aqui, você pode passar uma lavanda aqui no rosto, inclusive a pele do rosto vai agradecer, porque você ainda vai estar promovendo produção de colágeno, então ela vai gostar disso. Para ingestão de rinite alérgica, eucalipto glóbulos, e aí a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não costumo indicar ingestão de eucalipto. Por quê? Porque nós temos três tipos de eucalipto. E aí você tem que ver qual é o eucalipto que pode, qual que não pode, tá? Então, por exemplo, o glóbulos pode ingerir, o radiata já não pode. O citriodora também não pode. Então, eu prefiro não fazer ingestão de eucalipto, na dúvida, tá? Melissa, né? Melissa, sinceramente, só na cápsula, porque só Jesus na causa, ou troço com gosto ruim. Melissa é muito ruim, gente. É pior que gerânio. De um modo geral, o lemon também ajuda nos processos alérgicos, porque ele vai. O que que acontece com o processo alérgico? Você precisa diminuir o muco também, principalmente quando é essa parte respiratória. Então, tem duas coisas. Primeiro, diminuir o muco pelo uso do óleo essencial, que aí pode ser lavanda, capim-limão, lemon, e diminuir, de preferência, cortar, pelo menos por um período, leite. Laticínio, dependendo do laticínio, pode até ser. Iogurte, um pouco melhor, porque o iogurte é o leite fermentado, então um pouco melhor. Mas o leite em si, ele é altamente mucolítico. Então, você vai estar tratando de um lado e você vai estar estimulando a produção de muco de outro. E às vezes o negócio fica tão mais sério que chega a fazer na pálpebra, né? Você chega a ficar com sinusite e você acha que essa sinusite vem de uma infecção e ela pode vir da alimentação, tá? Do excesso de leite. Para quem tem intolerância à lactose, capim-limão na cápsula, tá? Você pode tomar aí 3 gotinhas na cápsula 2 vezes ao dia, principalmente quando está na crise. Manchas no corpo, de um modo geral. Bom, a gente tem duas questões com as manchas, né? A gente tem as manchas de melasma no rosto, que é o mais que as pessoas procuram muito por uma questão de estética mesmo, né? Porque fica muito. Uma coisa é aquelas sardinhas, outra coisa é quando você está com muito melasma. E a outra é quando você fica com áreas do corpo mais escuro, que pode ser no corpo todo, às vezes esse melasma do rosto dá no corpo, ou pode ser em regiões de mais atrito. Então, você tem cotovelo, axila, e às vezes na perna, às vezes até acho que por fricção, não sei, mas realmente na virilha, às vezes ela fica mais escurecida. Bom, é, o óleo melhor para isso é o vetiver. Para tirar mancha, é o vetiver. Seguido de copaíba. E a Ropon deveria, pela literatura, eu, Esther, não vi muito resultado comparativamente com esses outros dois, tá? E o que eu ia falar? E tem o HD Clear, né? O HD Clear é um blend. Então, vamos localizar aqui cada um desses. Primeira coisa, rosto. Se é melasma, para o rosto, eu ainda prefiro, o que eu mais prefiro é aquele muito básico, que é copaíba, lavanda, frankincense. Se a pessoa tem o vetiver, inclui o vetiver. 4 gotinhas de cada para 10 ml. Melaleuca poderia ajudar? Sim, se a pessoa tiver a pele mais oleosa, propensa à acne. Aí vale a pena colocar o melaleuca. Se não for esse o caso, eu prefiro não pôr o melaleuca na misturinha. Por quê?
porque melaleuca é fotossensível. Então, para que que eu vou usar um óleo fotossensível se ele não for realmente necessário e eu estou tratando de rosto, tá? Porque o resto do corpo, você coloca uma roupa e não se expõe tanto, mas o rosto está sempre exposto, né? Então, eu prefiro não. Quando nós temos esses três que são básicos, o vetiver não é tão básico assim, mas, cara, ele é tão polivalente. A gente começou falando dele no aterramento, a gente pode vir falando dele, falou dele no TDAH, e a gente está falando dele agora de pele. E eu estou falando de melasma, mas ele também faz a pele ficar. Ele tem um poder rejuvenescedor também da pele, tá? Mas vamos lá. Lavanda, ela é cicatrizante, ela ajuda na produção do colágeno e ela tem essa questão da calma, da sedação. Então, ela ajuda também no emocional na hora que você está usando. Eu não sei, a gente tem agora a pomadinha do Cicatrix X, né? Não é esse o nome. Mas, enfim. Ele tem um cheiro muito ativo da Correct lavanda. X. Correct X, o Correct X. Ele tem um cheiro muito ativo da lavanda e ele tem um suplemento para a pele, mas eu não posso falar porque eu ainda não usei tempo suficiente e de forma regrada para dizer que ele faz efeito no melasma. Mas lavanda, copaíba, por quê? Porque você tem inflamações e você tem na copaíba um dos componentes dela que também atuam sobre o melasma. Frankincense, porque é regenerador celular. E o vetiver, que faz essa questão também do rejuvenescimento, e ele realmente é muito bom para tirar mancha. Então, eu faria com esses quatro, pode fazer para 10 ml, quatro gotinhas de cada, para 10 ml, duas vezes ao dia. Quando duas vezes ao dia? Na hora que você está fazendo o seu asseio matinal. Você foi escovar os dentes, lavou o rosto, passa. Terminou de tomar banho, vai dormir, passa de novo, tá? É deixar ele ali. Quando eu estava fazendo realmente o tratamento de melasma, eu deixava em cima da minha mesa, porque eu passava quatro vezes ao dia, tá? E a Miriam está de prova que a minha pele melhorou muito, né? Pois é. HD Clear. Funciona? Funciona. Principalmente para a pele adolescente, porque o HD Clear ele tem cominho. Então, ele é forte, tá? Primeira dica para o HD Clear, diluir. Pega o HD Clear e pode diluir ele a um terço, tá? De um frasquinho faz 30 ml, porque ele é muito forte. Então, ele chega a incomodar um pouco no começo, né? Você tá muda. É, Não, não ia falar não, é porque queima. Eu passei e dei para Natália. Queimei o rosto com ele, assim, ele ficou. arde. Ele arde bastante. Então, pode, mas pode diluir, tá? De E 10 só falando ml. uma coisa, Sim, rapidinho, esse aqui, esse é o Correct Correct X, X. eu fiz experimentei agora que eu tinha queimado e não cuidei, estava viajando, não tinha nada na hora, virou uma feridinha aqui na mão, ó, não ficou nenhum, foi aqui, cadê? Foi aqui assim, ó, nada. Sim. Passei várias vezes por dia, por isso que está aqui do meu lado, porque aí eu passava, e Aham. agora vocês falando, ele tem, olha, tudo o que você falou de frankincense, só que ele tem o sempre-viva, o Uhum. cedro e a lavanda. Aí eu vou experimentar no olho, então, aqui embaixo, que eu tô sem para cá, e falo depois se melhorou. Porque o cedro é excelente para pele, o sempre viva também. Então, A assim, lavanda, essa a lavanda é uma mistura boa. E ele tem um outro. É um suplemento mesmo, é um bio alguma coisa que é usado na cosmética para o rosto, né? Então, eu até acredito que ele vai fazer efeito, mas eu não sei se ele faz efeito para melasma.
Para a pele do rosto como um todo, eu acredito que sim, para ruga de expressão, para essas ruguinhas daqui, né? Para levantar o rosto, né? Na hora que faz, levantar aqui esse bigodezinho chinês, para essas coisas eu acredito que sim. Melasma eu não sei, mas de um modo É, geral, sim. eu estou experimentando ele na cirurgia. O da Ah, eu, Então, e aí a questão de manchas no corpo, vetiver. Como? Você pode pegar a loção neutra, tá? Para 30 ml da loção neutra, que dá 2 colheres de sopa bem cheia, por exemplo, e 15 gotas de vetiver, tá? E aí você passa como se fosse o hidratante, porque aí essas manchinhas, como se fosse manchas de idade mesmo, né? Que a gente tem no braço principalmente. Pode usar isso, o vetiver na loção neutra. A mesma coisa pode ser para virilha, só que eu faria menos por conta da região, eu faria ele um pouco mais diluído. Então, no lugar de 15 gotas, bota 10 gotas, tá? Vai ficar mais diluído. Para axila, usa no desodorante. Faz o desodorante de vetiver. Então, eu poria melaleuca, vetiver e um pouquinho de lavanda, porque eu acho que quebra um pouco a o aroma, né? Eu acho que faz uma mistura mais harmônica colocando esses três. Você pode pensar para 30 ml de desodorante, que é aquele frasco rolon maiorzinho, pode pensar em 15 gotinhas de cada. Com que base? Depende da pessoa, tá? Se a pessoa não tem problema de alergia com leite de magnésio, pode usar o leite de magnésio, um pouco do óleo de coco, que é para poder fazer essa mistura toda, e água, tá? Se a pessoa for como eu, que tem alergia ao leite de magnésio ou qualquer outro sólido, eu já testei, não dá certo. Eu faço só na água e um pouquinho de álcool de cereais. Não uso nem o óleo de coco mais, porque o álcool de cereais já faz aí essa função, tá? É, E aí, o uso do vetiver como desodorante, ajudando no desodorante, já vai estar tratando ali essa mancha, tá? E agora a gente vai falar de um assunto que é tipo, se não é o campeão, ele tá pau a pau aí com o assunto do emagrecimento, que é a candidíase. E menos falado, mas também de vez em quando está em pauta, herpes genital. O herpes você trata quando é labial, geralmente com melaleuca ele já dá resultado. Se ele não ceder, melaleuca diluído, porque vamos pensar que já a região já está sensível, ela está afetada, ela está machucada. Se você conseguir perceber antes de estourar, melhor, porque aí vai passar o melaleuca diluído, bem diluído. Estou falando de 3 gotinhas para 10 ml. E aí vai passar. Vai inalar lavanda. Por quê? Porque o herpes está altamente ligado ao estado emocional ou à baixa imunidade. Aí cada um tem que se conhecer. O que é o gatilho do herpes? Foi baixa da imunidade ou foi uma causa emocional? Ou aumenta a imunidade, um guarde plus de preferência, ou faz aí uma questão de relaxamento com lavanda, com os óleos aterradores e vai colocar. Não cedeu, tá ruim. Melissa, tá? Melissa é o segundo óleo. É porque às vezes você tem um tipo ou outro de herpes, um responde melhor a melissa, outro responde melhor a melaleuca, tá? Isso eu tô falando de boca e pele, tá?
Herpes genital, eu tenho uma receitinha aqui. De novo, o ideal é antes de estourar. Às vezes, estoura muito rápido e você não consegue fazer esse tratamento prévio, mas de preferência, o melhor é antes de estourar. Se tiver estourado além do tratamento, a gente volta para a questão do emocional. Bom, para 10 ml em óleo de coco ou óleo de semente de maracujá. A gente está pensando aqui em coisas calmantes, né? 4 gotinhas de lemon, 6 de bergamota, 4 gotas de lavanda, 4 gotas de melaleuca. Em frasco, conta-gota, tá? Você vai fazer isso, não é rolon, tá? Frasco conta-gota. Prepara essa sinergia e aí você vai aplicar de 3 a 4 gotas a cada 2 horas. Tá? Se já tiver estourado, a gente pega um algodãozinho, embebe ele com um pouquinho de água filtrada ou mineral, uma água de boa qualidade, coloca essas 3 ou 4 gotinhas nesse algodão e aplica no local como se fosse uma compressa. Tá? Se não tiver estourado, além dessa misturinha que você vai passar no local, você pode pingar uma gotinha de melaleuca no fundo da calcinha. Tá? E aí a gente passa para a questão da candidíase. A candidíase, ela tem uma questão também muito ligada à parte emocional. Por quê? Porque é um fungo que, na realidade, nós convivemos com ele, ele está ali. Só que ele está ali controlado, quietinho. Quando você passa por um estresse muito grande, o que acontece é que o pH da vagina altera. E ele altera acidificando. E aí, pinto no lixo, tá? A cândida vai e se desenvolve muito. Pode se desenvolver só para fora, pode se desenvolver para dentro. Duas coisas. Primeiro, melaleuca no fundo da calcinha, tá? Uma gotinha de melaleuca no fundo da calcinha. Não é aplicação local. Se ficar muito ruim, tiver com uma coceira, uma coisa que está muito desagradável, o que pode fazer é pegar o sabão líquido e colocar proporcional aí 10 gotas para 100 ml. Tá? É fraco, é bem fraco, porque você não quer agredir a mucosa. Né? Então, e aí você pode usar esse sabonete ali como higiene íntima, tá? Então, pode usar no sabonete, pode pingar um melaleuca no fundo da calcinha, mas uma coisa que funciona muito é você trazer de volta à normalidade o pH da vagina. Então, você pode fazer banho de assento, se quiser fazer, ou, o que é mais fácil, ingestão de bicarbonato. Uma colherzinha de chá de bicarbonato em meio copinho d'água. Não é a coisa mais gostosa do mundo, mas funciona. E aí você vai regularizar o pH do seu corpo, ajudar a regularizar o pH do corpo. O ambiente não pode ser, o ambiente do seu corpo, o pH da vagina, não pode ser propício à proliferação da cândida. E paralelo a isso, que a pessoa quiser. Pode ser meditação, pode ser inalar lavanda, pode ser colocar Serenity com breu branco, vai sedar. Serenity com breu branco no difusor, tá? Fazer a meditação com qualquer um daqueles óleos aterradores, incluindo o cedro, por exemplo, né? Enfim, procurar trazer o corpo para o equilíbrio, tá? Tanto o equilíbrio emocional quanto o equilíbrio do pH. Não adianta a gente
só pensar nisso. E aí, nessa pegada, a alimentação também ajuda, tá? O magnésio, que é tão bom para o intestino, ele também alcaliniza. Então, aquela água alcalinizada também é legal, tá? É realmente criar um ambiente que seja inóspito. Tá? E com isso, em geral, você tem aí um resultado em coisa de 3, 4 dias de regredir aí o incômodo dos sintomas.